Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus nessa noite tão especial, em que nós estamos fazendo menção à ressurreição do Senhor Jesus, momento do triunfo glorioso do nosso amado Rei, em que triunfando sobre tudo e todas as coisas, Ele venceu, sobrepujou a morte e agora vive e reina pelos séculos dos séculos. Razão de toda a nossa esperança e alegria. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro do Êxodo, no capítulo 12, onde inicialmente nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 13. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Nós pensaremos hoje à noite sobre a ressurreição do Rei. Portanto, teremos uma palavra sobre a Páscoa e o seu significado. Há muitos irmãos preciosos que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Parte dos nossos irmãos aproveitaram os dias de feriado para viajar, uns foram ao interior, outros foram ao litoral, a maioria permaneceu onde estava, né? Feliz por ter os irmãos aqui, que seja uma bênção. Amém? Êxodo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Pois bem, nós já recebemos uma palavra de oração do pastor Rony, e vamos pensar um pouco com base nesse texto que nós acabamos de ler. A Páscoa foi instituída pelos irmãos Moisés e Arão. Nós estamos prestes a sair do Egito. Nós sabemos o motivo que nos levou até ali. Nós, à época do período patriarcal, sendo representados pela pessoa do patriarca José, fomos enviados até o Egito para que a nossa vida ali fosse preservada. O Senhor sabia que uma época de seca e de profunda escassez invadiria aquela região de Canaã, e José, portanto, foi de uma maneira extraordinária enviado pelo Senhor, através da sua providência, ainda que do ponto de vista humano como escravo, mas do ponto de vista divino como um grande gestor, como um grande governador, que uma vez no Egito seria alçado à função de uma espécie de primeiro-ministro, e dessa maneira preservaria tanto a vida dele como dos seus familiares. Esses perfariam os 12 grandes patriarcas de Israel. Dessa maneira nós fomos até o Egito, Gênesis capítulo 39, e ficamos no Egito por pouco mais de 4 séculos, cerca de 430 anos.
Uma vez que nós éramos benquistos até aquela geração que viveu pouco após a morte de José, depois nós passamos a ser escravos. E na qualidade de escravos construímos as maiores cidades egípcias e bem assim parte dos seus maiores monumentos. Ao cabo desses 400 anos, a opressão sobre o povo do Senhor na terra do Egito era tamanha, de modo que o clamor daquele povo subiu até os céus. E aprove a Deus levantar o grande legislador Moisés. Moisés, como um tipo de Cristo, seria aquele que seria levantado pelo Senhor para retirar o povo da região da opressão, da região da dor, da região da amargura. E ele, juntamente com seu irmão Arão, seriam os grandes capitães que retirariam o povo da terra do Egito e, através do braço poderoso do Senhor, levaria o povo em segurança mais uma vez até Canaã. Contudo, o imperador egípcio, à época conhecido como Faraó, o Egito era uma espécie de teocracia em que Faraó era adorado como um deus. Este homem teve o seu coração previamente endurecido pelo Senhor para não permitir que o povo saísse. Deus fez isso através da sua vontade soberana para nos ensinar que não era pelo fato de Faraó ter permitido que o povo estava saindo do Egito. Mas o povo estava saindo do Egito porque o braço poderoso do Senhor estava retirando o povo, ainda que Faraó não permitisse. E como Faraó estava com o coração endurecido, vocês conhecem bem o contexto, Deus permitiu que várias pragas dilapidasse toda aquela região da terra do Egito, para que dessa maneira o coração do Faraó fosse sendo trabalhado. A instituição da Páscoa aconteceu no intervalo entre a 9ª e a 10ª praga. A 10ª praga seria o morticínio de todo o primogênito na terra do Egito. E essas pessoas morreriam não porque eram melhores ou piores do que quem quer que seja, mas elas morreriam como um símbolo daquilo que o pecado pode fazer na vida de qualquer ser humano. O salário do pecado é a morte de qualquer ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, com a morte daquelas pessoas e inclusive daqueles animais, Deus não estava sendo nada mais do que justo, porque a retribuição em virtude do pecado é a morte, a Bíblia é clara quanto a isso. Contudo, aprove a Deus manifestar a sua justiça, substituindo a morte de algumas pessoas pelo sangue dos animais, que seria ali aspergido na verga das portas. É um princípio que nos aponta para a morte substitutiva, para a morte vicária do Senhor Jesus, que nos substitui na cruz do Calvário para que nós não venhamos a morrer fisicamente e naturalmente morrer eternamente, sendo lançados irremediavelmente no inferno. O símbolo estabelecido pelo Senhor através da vida daqueles israelitas aponta para o fato de que só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Para que Deus não sacrifique a sua justiça, Ele precisa matar o pecador, porque o pecador está para além do princípio estabelecido por Ele. Naquele momento em que, conversando com o primeiro casal, o Adão e a Eva, Deus havia sido bastante claro: no momento em que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Nós que somos descendentes de Adão e Eva, herdamos esse pecado que é tido como o primeiro pecado, o pecado original. E nós caímos junto com eles, de modo que, se não houver um sangue para substituir o nosso, é o nosso que vai ser derramado, porque Deus precisa exercer a sua justiça. E nesse domingo, todo o calendário da cristandade está alinhado para que nós venhamos a agradecer a Deus pelo fato de que o nosso sangue não precisa mais ser derramado, porque na plenitude dos tempos, o Deus Pai enviou o Deus Filho para sangrar por nós. Isso é a Páscoa do Senhor. Deus nos ensinando que no sangue de Cristo nós obtivemos a nossa maior vitória. A apoteose da nossa vida, o ponto mais alto, o nosso zênite, o motivo de toda a nossa felicidade e toda a nossa esperança. E para nós compreendermos em toda a sua exuberância, em toda a sua beleza, a morte do Senhor Jesus, nós temos esse texto que estudaremos hoje, com a graça de Deus, que é justamente a instituição da Páscoa. Ora, nos versos 1 e 2, o Senhor diz a Moisés e a Arão, ainda na terra do Egito. Ele diz, verso 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No calendário judeu seria o mês de Abib, que está ali compreendido entre os meses de março e abril do nosso calendário, que é o calendário gregoriano.
A Páscoa, segundo o Senhor havia ensinado aos seus filhos, seria celebrada no crepúsculo do dia 14. Ou seja, ao cair da tarde, os filhos do Senhor estariam ali oficiando a Páscoa. E eles o fariam por ocasião da festa dos pães asmos, que aconteceria logo após a Páscoa, nos 7 dias seguintes. Portanto, em um primeiro momento eles teriam a Páscoa, e depois eles teriam essa solenidade dos pães asmos, que seria, quem sabe, em algum momento entre os dias 15 e 21 do mês de Abib, para nós entre março e abril. Portanto, segundo a palavra do Senhor, esse seria o principal dos meses, o primeiro mês do ano. E a ordem foi a seguinte, versos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Nesse ponto, o Senhor começa a fundamentar na mente do seu povo a importância do rito pascal. O Senhor nos assevera que todos deveriam participar. Seria um rito, portanto, que envolveria todo Israel do Senhor, pequenos e grandes, ricos e pobres, não haveria exceção. Quem se chamasse pelo nome do Senhor deveria se fazer presente e prestar reverência ao grande rei, obedecendo ao rito da Páscoa. Isso não mudou, irmãos. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Nós aprenderemos o princípio que é o Senhor Jesus quem nos retira desse estado de devassidão provocado pelo pecado, o Egito das nossas almas, e é Ele quem nos coloca nessa terra que emana leite e mel, que é produto da sua presença. E o Senhor Jesus não apenas nos garante uma vida de benesse sobre a face da terra como produto do seu triunfo, Ele ainda nos assegura uma eternidade ao lado dEle no céu. Portanto, todos nós que somamos ao corpo do Senhor, a igreja dele que se manifesta sobre a face da terra, nós precisamos respeitar e privilegiar esse momento, porque foi num domingo semelhante a esse que o Senhor Jesus ressuscitou em triunfo para nos garantir essa que é a razão da nossa esperança, o fato que nós estamos completamente seguros nele. A seguir, o Senhor elenca para Moisés quais seriam as características do cordeiro, e isso também aponta para a pessoa dele. Está no verso 5 e no verso 6. A palavra diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Portanto, aqui nós temos a maneira como a Páscoa deveria ser preparada. Em primeiro lugar, o cordeiro precisava ser sem defeito, precisava ser são, perfeito, algo que Deus estivesse propenso a aceitar. O cordeiro precisava ser livre de manchas, aquilo que aponta, por exemplo, para o nosso pecado. As vestes rotas, sujas, apontam para o pecado. O cordeiro precisava trazer esse símbolo. Esse branco de sua lã apontaria para algo semelhante à pureza, a pureza cerimonial. Ele também deveria ser livre de deformidades. Essas deformidades naturalmente seriam uma ação do próprio pecado sobre o cordeiro. O cordeiro foi criado por Deus para ser perfeito. O cordeiro que porventura seja imperfeito hoje, é imperfeito por causa do pecado. Nós, da mesma forma, fomos criados pelo Senhor para sermos perfeitos. Se não tivéssemos comido daquele fruto e pecado, nós progrediríamos até que finalmente pudéssemos comer da árvore da vida. E dessa maneira, perfeitos, permaneceríamos na presença do Senhor por toda a eternidade. Toda essa ideia de perfeição aponta para o Senhor Jesus, que jamais cometeu pecado. Porque o Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue, ofereceu a Deus algo que ele pudesse aceitar. Porque o pecado jamais contaminou o Senhor Jesus.
E esse cordeiro de 1 ano, branquinho, sem qualquer defeito, apontava justamente para a plenitude dos tempos. Aquele dia maravilhoso em que, caminhando pelas areias escaldantes do deserto da Judeia, João Batista colocaria os olhos sobre ele e finalmente diria, para nossa alegria e para nossa libertação, palavras dele: esse é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem qualquer deformidade, porque o pecado não atua sobre ele. Esse é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Macho de 1 ano, diz o Senhor a Moisés. Aqui nós temos a ideia de um tempo estabelecido, de algo que precisava ser planejado, preparado. Na minha maneira de ver, o objetivo do Senhor em estabelecer uma idade para o cordeiro aponta para certa dose de empenho, de trabalho, de esforço que deveria ser produto do trabalho daquelas pessoas. Não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, branco como a alva neve, sem qualquer defeito. Não era algo tão fácil de encontrar. Então eles precisariam se esforçar. Assim como Davi que disse: vive o Senhor para sempre, que jamais ofereceria ao meu Deus algo que não me tenha custado nada. Todo sacrifício tem que custar de nós, meus irmãos, alguma coisa. E o Senhor continua: o guardareis até o 14º dia desse mês. O rito provavelmente cairia em algum momento entre os dias 15 de março e 21 de abril, nós não temos como precisar com tamanha certeza, mas sabemos que todo o ajuntamento da congregação de Israel deveria imolá-lo no crepúsculo da tarde, no cair da tarde, no final do dia, assim como o Senhor Jesus, que sangrou por nós na cruz do Calvário desde as 9 horas da manhã, rendeu seu espírito por volta das 3 horas da tarde, quando o dia caminhava para declinar. Dito isso, uma vez que o Senhor nos ensinou a maneira como nós deveríamos oficiar a Páscoa, quais deveriam ser as características do animal, em que dia específico deveríamos fazer, Ele agora nos aponta para a obrigatoriedade do sangue. Isso está no verso 7, quando Ele diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naturalmente, meus irmãos, nós sabemos que esse sangue que estava nos umbrais da porta aponta para o sangue da nova e eterna aliança no Senhor Jesus, aponta para o sangue que foi vertido por Ele e que ensanguentou o lenho, ensanguentou a cruz, ensanguentou o madeiro. Mas o sangue também traz a ideia de substituição. A ideia é que, uma vez que aquelas famílias imolassem aquele cordeiro, eles deveriam pegar aquele sangue e passar na verga da porta e em suas ombreiras, para que quando o vingador viesse, quando o anjo do Senhor viesse passando pelas casas, para cumprir a ordem do Senhor, assassinando cada um dos primogênitos, quer dos seres humanos, quer dos animais, que aquele ser celestial pudesse olhar para aquele sangue que estava ali na verga daquela porta. E dessa maneira nós temos, irmãos, a razão etimológica da palavra pechá, da palavra Páscoa, que significa literalmente passar por cima. Não é que o primogênito que estava dentro daquela casa seria melhor ou pior que o primogênito do faraó, por exemplo, mas significava dizer que aquele primogênito no interior daquela casa não precisaria derramar o seu próprio sangue, porque o sangue dele já teria sido substituído pelo sangue de um terceiro, pelo sangue do cordeiro, de 1 ano, branquinho, sem defeito. Por que é que a ira de Deus passa por cima de nós? Por que é que nós não devemos mais nada a Ele? Porque sob nós temos o sangue precioso do Senhor Jesus. Sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue da nova e eterna aliança. Mas aqui nós temos uma terceira ideia, e essa para mim é magnífica, porque é profundamente teológica. Aqui nós temos a ideia de imputação. O que isso significa? Significa que o primogênito do israelita dentro da sua casa permanecia pecador. Mas através daquele sangue, Deus lhe imputava justiça e permitia que ele permanecesse vivo. Hoje à noite vocês estão olhando infelizmente para um pecador. Mas aprove a Deus me imputar a sua justiça e perdoar esse pecado.
os que eu cometi, os que porventura eu estiver cometendo como um acidente. Irmãos, eu odeio o pecado. Samuel Bolton, puritano poderoso, dizia: o pecado é um mal sem par. Eu odeio o pecado até a última molécula do meu ser, mas infelizmente peco. Sou esse homem miserável. Mas esse pecado está perdoado. E até o pecado que porventura um dia eu vier a cometer, cada um deles, a justiça do meu Redentor está sobre mim. Eu fui justificado, sou o homem mais feliz da terra. Meu Deus, irmãos, que mensagem preciosa, não é? Louvado seja o nome do Senhor por isso. É por causa de toda essa beleza que a Páscoa precisa significar a ira de um Deus que é aplacado, o preço que é pago. É nesse sentido, irmãos, que o sangue de Cristo traz essa ideia de expiação, de uma ira que é afastada, de alguém que não precisa mais perder a sua própria vida, porque a sua morte foi substituída pela morte de outrem. Nós não precisamos mais derramar o nosso próprio sangue, Jesus derramou o sangue dele por nós. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, sim a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Portanto, nós temos alguns símbolos: pães asmos, ervas amargas e o fato de nós não podermos deixar nada para o dia seguinte. O que isso significa? Os pães asmos significam a ausência de pecado. Percebam como Deus é criterioso. Alguns dias antes de se imolar o cordeiro pascal, todo o fermento deveria ser retirado da casa daquele povo, para que a ideia de pureza pudesse ser personificada. Esse era o símbolo dos pães asmos, o símbolo de que o sacrifício do Cordeiro de Deus não apenas nos livra da autoridade do pecado, mas nos dá forças para lutar contra ele, para tentar retirá-lo das nossas casas. Todo aquele que foi alcançado pelo sangue precioso do Senhor Jesus reúne as ferramentas necessárias para lutar contra o pecado, para retirar o pecado de dentro da sua casa. As ervas amargas, por sua vez, nos lembram o sabor do pecado, a maneira como ele nos maltrata, nos agride, nos faz adoecer e nos leva à morte. Vocês lembram quando o povo pecou construindo os 2 bezerros de ouro? Moisés mandou
destruí-los, moê-los, pegou o pó do bezerro, colocou na água e disse: agora vocês vão tomar. Vocês precisam saber o sabor amargo que a idolatria tem. Esse é o objetivo. E todos nós, irmãos, que já caminhamos nessas sendas pecaminosas, sabemos o sabor amargo que o pecado possui. Porque nós não podemos deixar nada daquele cordeiro até o dia seguinte? Porque o sacrifício deveria ser único, suficiente e eficaz. No caso da Páscoa estabelecida por Deus para os israelitas, esse sacrifício precisava ser repetido todos os anos. No caso do sacrifício feito pelo verdadeiro Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, a ideia de suficiência, de eficácia, de plenitude, de perfeição, toda ela está contida nele, porque no sacrifício dele nós oferecemos a Deus um cordeiro de uma vez por todas. No sacrifício de Cristo nós temos algo que é perfeito, que é suficiente e que é eficaz. É por conta dessa ideia de que não deveria sobrar nada, que nós temos, irmãos, a tipificação teológica de que no sacrifício de Cristo, essa perfeição que os israelitas não conseguiam alcançar, nós finalmente alcançamos. Sim, é verdade, nós alcançamos em Cristo tudo o que nós precisamos para nutrir as nossas almas eternas e para vivermos na presença de Deus pelos séculos dos séculos. Um sacrifício perfeito, um sacrifício suficiente, um sacrifício eficaz. Pois bem, vocês lembram que nós estávamos no intervalo entre a 9ª e a 10ª praga? O povo estava prestes a sair do Egito. O Egito, vocês sabem, é um símbolo de pecado, é um símbolo de escravidão, mas eles seriam libertos. Por causa disso, como eles deveriam comer a Páscoa? Ora, o verso 11 traz essa ideia de saída, essa ideia de liberdade por conta de um sacrifício que foi recebido. O verso 11 diz: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, ou seja, bem vestidos, sandálias nos pés, vocês não são mais escravos, e cajado na mão, sim, vocês são peregrinos. Comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Essa expressão, é a Páscoa do Senhor, se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, seria dourada. É muito bonita, não é? É a Páscoa do Senhor, é a vitória do grande rei, irmãos. Nós ainda não havíamos saído do Egito, mas ele disse: mudem de roupa, coloquem os melhores sapatos, homens, cajado na mão, daqui a pouco as portas estarão abertas, vocês sairão. Eu me sinto dessa forma hoje à noite, irmãos. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, estou em direção à minha amada Jerusalém celestial, nada pode me impedir. É a Páscoa do Senhor, é a sua vitória, é a sua passagem. Como isso é precioso. Me agrada muito saber que em todos os lugares do mundo, onde é um cristão comprado pelo sangue precioso do Senhor, todos eles estão pensando a mesma coisa: é a vitória do nosso rei. Que coisa preciosa, não é? É a vitória do Senhor. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele repete aquilo que disse a Moisés, para que ninguém esqueça a porção final do verso 12. Ele diz: eu sou o Senhor. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o animal até o filho de Faraó, porque o pecado contaminou a todos, porque a consequência do pecado é a morte, porque ninguém está livre das suas garras, e a solução para o pecado é o sangue derramado do pecador. Os próprios filhos dos judeus entrariam nessa categoria, porque os filhos dos judeus também eram pecadores. Mas não houve choro na casa de nenhum judeu. Não houve pranto na casa de nenhum judeu. Os filhos deles não tiveram que morrer, porque Deus sacrificou o seu próprio filho. Não há ideia de amor mais sublime que essa.
Se dependesse de mim, meus irmãos preciosos, que são tão caros ao meu coração, todos vocês queimariam eternamente no inferno. Eu jamais daria Davi em troca de nenhum de vocês. Mas o meu Deus entregou o filho dele, em razão da minha vida e da sua. E não me vejam como um monstro pelo que eu disse há pouco, porque se vocês estivessem no meu lugar, eu creio que vocês não dariam o filho de vocês por qualquer de nós que aqui estamos, irmãos. Não há amor semelhante a esse. E ele diz no verso 13, o sangue será o sinal. O sangue será o sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, olha o símbolo da Páscoa, essa é a palavra passarei, pechar, passagem, passar por cima. Passarei por sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, aqui nós vamos elaborar um pouco. Se no lugar do sangue as pessoas tivessem colocado uma porta encravada de joias preciosas, haveria morte? Se fosse uma porta de madeira de acácia e com ombreiros de sândalo, muito bem paramentadas, haveria morte? Não há nada que substitua o sangue. É de partir o coração quando nós tentamos substituir o sangue com bens, sejam casas preciosas, carros bonitos, contas abarrotadas de dinheiro, quando nós, ainda que não façamos com clareza, tentemos substituir esse sangue com horas a mais no trabalho, ou com mais um trabalho, ou com quaisquer outras coisas que não nos permitam estar em um ambiente como esse, concentrados da maneira como nós estamos hoje à noite, para podermos refletir sobre essas questões, porque o homem mais rico do Egito, aquele que tinha a porta entalhada daquilo que é mais precioso, ao ouvir os gritos pela madrugada, acordou e viu que um dos seus filhos não tinha mais vida sobre a cama. E não havia nada na conta bancária daquele homem, ou na sua grande fazenda, ou mesmo nos objetos badalados da sua residência, que pudessem devolver a vida daquela criança. E nós temos essa verdade preciosa diante dos nossos olhos há tantas e tantas gerações, e ainda assim nós não temos, irmãos, sensibilidade suficiente para proteger aqueles a quem nós mais amamos. Porque ao invés de espalharmos esse sangue por todos os lugares onde nós estamos, na casa do vovô e da vovó, do papai e da mamãe, do vizinho e da vizinha, nós insistimos em gastar o nosso tempo precioso naquilo que não pode salvar. E ainda hoje, irmãos, o vingador do sangue, todos os dias, diuturnamente, está sempre levando alguém que não está protegido pelo sangue. E para estes não há esperança. Só está protegido aquele que está sob a égide do sangue. O sangue será o sinal, não o seu sobrenome, não o carro bacana que você tem, não a casa rebuscada. Não, em absoluto, não há nada que você possa fazer para que o seu pecado seja perdoado. Ou o sangue de Jesus te purifica da tua devassidão, ou é o teu próprio sangue que vai ser derramado. Mas pior que isso, além de perder a tua própria vida física como salário do teu pecado, tu ainda perderás a tua alma eterna, queimando eternamente no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É por isso que esse sangue é o bendito sangue. É por isso que esse sangue é o precioso sangue. Nós precisamos da proteção dele, que ele esteja hoje à noite sobre nós, para que a ira de Deus passe por cima de nós, para que ele não tenha que nos levar o que temos de mais precioso, que é nossa alma eterna, e bem assim é daqueles que nós amamos. Pois bem, a partir do verso 14 ele diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia. Vocês vão tirar todo o fermento das vossas casas. Aquele que comer fermento ou qualquer coisa fermentada, até o dia 7º, será eliminado de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós santa assembleia, assim como ao 7º dia. Nenhuma obra vocês farão nesses dias, exceto que diz respeito ao comer, somente isso vocês poderão fazer.
Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia vos tirei da terra do Egito. Porquanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado nesse dia, será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Verso 14, esse dia deve ser um dia memorável. Deve ser um dia de grande solenidade em todas as nossas gerações, por estatuto perpétuo. Meus irmãos, até o Senhor Jesus respeitou esse dia. Vocês lembram que, por ocasião daquele último final de semana, antes de ter a sua vida ceifada na cruz, ele deu ordens expressas aos seus discípulos para que a Páscoa fosse preparada. E assim eles o fizeram. Irmãos. A Páscoa naquele contexto era estratégica porque era um santo ajuntamento. Era uma festa solene. Todo judeu precisava ir a Jerusalém, a cidade do grande rei, o cálice das nações. Assim como estratégico foi o Pentecostes, porque seria um outro ajuntamento solene. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós em um momento em que Jerusalém estava lotada de pessoas solenemente. 50 dias depois, Jerusalém mais uma vez estava lotada. E nesse dia o Senhor Jesus foi assunto aos céus, em corpo glorificado, em triunfo. O que nos chama a atenção é que por ocasião da Páscoa, na sexta-feira o Senhor Jesus deu a vida por nós. E no domingo bem cedo pela manhã, ele ressuscitou. Aleluia. Durante 7 dias eles não poderiam tocar em fermentos. Pelo contrário, todo o fermento deveria ser retirado das casas deles. Isso aponta para a santidade que Deus espera daqueles que sabem o que a Páscoa significa. Eles não deveriam gastar as suas vidas preciosas com absolutamente nada que não envolvesse a própria manutenção da vida. Percebam como Deus ele foi perspicaz em estabelecer um princípio no coração do povo. Nas entrelinhas desses versos, do verso 15 até o verso 17, ele está dizendo: esse ajuntamento é importante, eu quero que vocês compreendam isso. Não desviem o foco, não retirem deles os olhos, eu não quero que vocês percam tempo com quaisquer outras coisas. Expulsem o fermento do pecado das vossas vidas, se concentrem, abram bem os olhos, não percam a saída. Eu vou retirar o meu povo do Egito de uma vez por todas. Aqueles que ficarem para trás, para estes não haverá esperança. Será dessa maneira, irmãos, quando ele finalmente voltar para nos retirar desse grande Egito chamado planeta Terra. Você lembra do que ele disse por nós através do princípio que ele criou com base na vida do Noé? Em Lucas capítulo 17 ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eu estou dizendo, se afastem do pecado, se consagrem, deem ouvidos às minhas palavras. Aquilo que eu estou dizendo para vocês é claro e profundamente sério. Eu voltarei para retirar vocês desse mundo de pecado que jaz no maligno. O sangue será o sinal. Os que estiverem protegidos pelo meu sangue viverão. Os que morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos serão glorificados, e todos serão reunidos a mim. Mas os que não estiverem protegidos pelo sangue perecerão, assim como foi no Egito. E o símbolo é o de Noé, porque por ocasião de Noé as pessoas se casavam e davam-se em casamento, faziam pouco caso do fato de que Deus voltaria e voltaria em juízo. Até que finalmente começou a chover e a porta da arca já estava fechada. Meus irmãos, nós não sabemos o dia ou a hora, mas de uma coisa sabemos: o Senhor Jesus voltará, e Ele passará sobre nós. E a semelhança desse símbolo que Ele instituiu em Êxodo capítulo 12, todo aquele que não estiver protegido pelo sangue, que não tivesse desvencilhado de todo fermento, que é um símbolo do pecado, e não tiver privilegiado os ázimos da santidade de vida, de mudança de caráter e coração, esses perecerão.
Portanto, ele diz, guardem a festa dos pães asmos, verso 17, porque nesse mesmo dia eu libertei vocês do Egito. Guardem esse dia por todas as vossas gerações. Não pode haver qualquer fermento nas casas de vocês, assim como nós devemos lutar para que o pecado seja um acidente em nossas vidas, irmãos. É impossível celebrar a Páscoa enquanto você possui pecados de estimação. Enquanto você não possui uma vida consagrada ao Senhor. Entenda que eu não estou querendo dizer com isso que você será perfeito, porque nenhum de nós o somos. Mas você precisa ter o pecado como um acidente. Você precisa levar o seu relacionamento com o Senhor a sério. Leve em consideração, eu imploro a você, meu irmão, você me ouve de uma maneira tão gentil hoje à noite, leve em consideração, talvez, o perigo que a sua alma eterna está correndo. O Senhor Jesus está às portas, você está prestes a derramar o seu próprio sangue, Ele está sendo muito claro com você há tantos anos. Retire o fermento da sua vida. Se por ocasião do meu retorno se houver fermento, você não triunfará. Tenha cuidado para ter certeza que o sangue está sobre você. Se o sangue não estiver sobre você, você não prevalecerá. Mas de coração partido, às vezes nós olhamos para algumas pessoas que fazem pouco caso, vivem como se o Senhor Jesus não fosse voltar. Não sabem se de fato há ou não há um pecado que o desabone perante o Senhor. Não procura reunir a certeza inafastável de que é protegido pelo sangue. Vem para a igreja como se fosse para um clube. Serve ao Senhor como se visse a qualquer outro. Se você estivesse no Egito, vendo aquelas pessoas chorarem com os filhos nos braços, você não se comportaria dessa maneira. Ele está às portas, irmãos, Ele pode voltar hoje. Se há algo que nós deveríamos ter certeza em nosso coração, é de que nós estamos protegidos pelo sangue. Sabe, cobertos por Ele. E bem assim a todos aqueles que nós amamos. Vocês têm ideia da sensação que permeou o coração daqueles judeus quando eles abriram as portas? Olhando para aquela cena desesperadora com pessoas chorando, mulheres ensandecidas, homens chacoalhando os corpos inertes dos seus filhos, o próprio faraó desolado, enquanto na casa daquelas pessoas havia vida. Sabe por que isso é possível, irmãos? É por meio da graça. Eles não eram melhores ou piores, é a graça, é a maravilhosa graça, é a bendita graça. Talvez nós experimentemos uma sensação semelhante quando a última trombeta soar, e reunidos com o Senhor nos ares, nós venhamos a distinguir por meio da mesma graça, o cônjuge, e os filhos, e o vovô, e a vovó, e todos os demais que nós amamos. Irmãos, todos eles precisam estar lá, você precisa estar protegido pelo sangue. A melhor escola de Campina Grande, onde você tem se esmerado tanto para colocar o seu filho, não se compara com a alegria de tê-lo na glória com você. Não gaste uma verdadeira fortuna para tornar o seu filho um bom cidadão da terra, quando você não tem a certeza que ele é um bom cidadão dos céus. Eu não estou querendo dizer com isso que a educação não é importante, porque ela é. Inclusive eu sou professor. Mas eu estou dizendo que nós não podemos trocar o nosso projeto pelo projeto de Deus. O que é que nos diz, irmãos, o verso 21? O verso 21 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os mais velhos em Israel e lhes disse: escolham os cordeiros segundo as vossas famílias e preparem a Páscoa. Tomem um molho de sopo e molhem o sangue onde estiver na bacia, e com ele marquem a verga da porta e as suas ombreiras. Com o sangue que estiver na bacia, marquem as portas das vossas casas até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, ele passará aquela porta, e ele não permitirá que o destruidor, a minha Bíblia Revista Atualizada, esse destruidor é peculiar. Olha o tamanho desse D.
Aqui não dá para ver, é tudo caixa alta. Na sua Bíblia talvez você consiga enxergar. Esse D é com D minúsculo. Quem é o destruidor, irmãos? Quem é que vai cobrar? Quem é que vai derramar o sangue? Guardem isso por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos e para todos sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, assim como Ele tem dito, observem esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, irmãos, esse é o verso dourado. Quando os vossos filhos vos perguntarem, papai, mamãe, por que é que nós estamos seguros? Então você dirá, é por causa do sangue do Cordeiro, meu filho. Esse é um bom pai, e essa é uma boa mãe. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das nossas casas, lá no Egito, quando Ele feriu aos egípcios e livrou as casas dos filhos de Israel. Quando Moisés disse isso, o povo se inclinou e adorou. Agora olhe para o verso 28, ele é importante, ele diz assim: portanto foram os filhos de Israel, e eles continuaram as suas vidas como se nada tivesse acontecido. E eles fizeram isso. Assim como o Senhor ordenou a Moisés e a Arão. Sim, irmãos, eles fizeram. Moisés chamou os homens mais velhos, os anciãos, e disse: vocês são responsáveis, vocês são os homens maduros, vocês são os líderes das famílias. Portanto, tratem de conseguir cada um de vocês o seu próprio cordeiro. Isso nos traz uma ideia de muita responsabilidade, irmãos. Nós que temos família, nós que temos esse conhecimento, nós que somos pessoas entre dois mundos, entre a salvação eterna e a condenação eterna, que responsabilidade. Precisamos levar esse cordeiro às nossas famílias, precisamos protegê-los com esse sangue. É bem verdade que por ocasião desses dias há um comércio efervescente, há muito chocolate, há muitos peixes. Meus irmãos, se vocês puderem comer tudo isso, que o comam, mas não percam os olhos daquilo que lhes aguarda no final, da essência do que significa de fato esse momento. Há muitas vozes por ocasião desses dias, mas há uma voz que você precisa ouvir, e não é a voz que vende o chocolate ou que privilegia o peixe, mas é a voz do Senhor que diz: esteja protegido pelo sangue, vá à procura desse cordeiro e não descanse até encontrá-lo, e uma vez que você encontrá-lo, por meio da graça, leve-o a outras pessoas, protejam as suas famílias. E ele avança dizendo: tomem um ísopo, peguem aquele sangue que vai estar dentro da bacia e marquem as portas, marquem com cuidado, tenham certeza de que o sangue está lá. Se eu fosse um pai de família, naquela noite, irmãos, eu olharia para aquela porta inúmeras vezes, eu não economizaria no sangue, eu não me preocuparia com a madeira, eu não me preocuparia com a alvenaria daquelas paredes, eu a entumeceria de sangue, mas eu colocaria muito sangue nela, para que aquele vingador pudesse observar aquela porta ao longe, com todo o sangue. Essa é a nossa oração: venha bendito sangue, e nos envolva, e nos tome, e nos cubra completamente, que não sobre nada, que o Senhor não consiga ver por meio do sangue. É bonita essa ideia de propiciar. A tampa do propiciatório da Arca da Aliança, onde haviam os dois querubins que guardavam, irmãos, a lei, toda ela coberta pelo sangue, o sangue do Senhor Jesus, que fez propiciação por nós, que cobriu, essa é a ideia, os nossos pecados, porque o Senhor passaria naquela noite por toda a terra dos egípcios, mas as casas que estivessem marcadas pelo sangue não sofreriam qualquer dano, assim como hoje nós também não sofremos qualquer dano. E quando os nossos filhos nos perguntarem o que significa tudo isso, você vai dizer: é a Páscoa do Senhor. É o Senhor que a princípio nos tirou do Egito, mas que agora nos tira de um mundo que jaz no maligno, e que nos coloca numa terra que emana leite e mel, mas também numa Jerusalém celestial.
É espetacular, não é, irmãos? Meu Deus, é espetacular. É a Páscoa do Senhor, que morreu por nós, que perdoou os nossos pecados, que retirou a ira de Deus que pairava sobre nós e nos concedeu vida e vida em abundância. Olhemos, pois, para os versos 27 e 28, e assim como aqueles homens fizeram, vamos fazer da mesma forma. Tomar desse sangue, cobrir com eles as nossas vidas e nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Rei. Meus irmãos, eu não sei precisar, ninguém o sabe, apenas o Pai. Mas em pouquíssimo tempo, chegará um dia em que um pranto se espalhará sobre a terra, mas haverá um povo que estará em triunfo, haverá um povo que estará em vitória, porque em corpo glorificado, eles estarão reunidos com o seu Rei, saindo de um Egito chamado mundo que jaz no maligno, e em triunfo entrando em uma terra de descanso chamada Canaã Celestial. Enquanto, infelizmente, haverá um outro grupo de pessoas que, por não terem se protegido com o sangue, responderão com sua própria vida. Serão condenados diante do trono desse mesmo Cordeiro. E uma vez condenados, para todo sempre estarão destituídos da presença dele. No lugar onde o fogo nunca se apaga e onde o bicho nunca morre. Em um local, irmãos, onde a presença de Deus não está, porque aprova ele reservar-se desse lugar. Mas há esperança, porque hoje você pode ter certeza no seu coração onde você estará. E eu quero que você volte para casa com a sua família, com toda a alegria do seu coração. E quando você guardar o seu carro na garagem, ou descer do Uber, ou mesmo se você for caminhando com a sua família, antes de entrar em casa, olhe para a porta. E por meio da fé, que você possa ver todo aquele sangue derramado. E quando você deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos, diga no seu coração: em paz eu deitarei e pegarei no sono. Porque se o vingador vier essa noite, a minha casa se encontra em paz. É sensacional, não é, irmãos? Nós cantamos, e eu concordo com o que nós cantamos. Eu também amo a mensagem da cruz. Vamos fazer 3 aplicações e orarmos, amém? A primeira delas: a Páscoa significa que um dia nós fomos retirados do poder e da autoridade do pecado, que nos alienava do Senhor e nos arrastava para um abismo de morte e condenação eterna. Esse glorioso livramento nos foi dado por meio do sangue do Cordeiro de Deus, através do qual o nosso pecado foi perdoado e a nossa dívida foi paga. Eu não devo mais nada, assim como você. Portanto, nós precisamos celebrar a Páscoa com um coração grato. Não fosse o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, não haveria esperança para nós. E não apenas isso, mas nós também precisamos proclamar o poder e a necessidade da Páscoa pelos séculos dos séculos. Lembrem, é estatuto perpétuo. Visto que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Você vai dizer para o seu filho: você precisa do sangue. E o seu filho vai dizer para o seu neto: você precisa do sangue. E esse princípio vai perpassar gerações e gerações até o retorno do Senhor Jesus. E finalmente, em terceiro lugar, por ocasião desse tempo de adoração e reflexão na palavra de Deus, que nós venhamos a levar a sério a responsabilidade que temos de estarmos cobertos por esse sangue. Amém, irmão?